Eu gostaria que alguns religiosos me respondessem uma pergunta. Se Deus é de fato onipotente e onipresente, então significa que ele tem poder ilimitado. Ele pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para ele. Ele só não pode fazer coisas absurdas, como por exemplo, fazer um mosquito engolir um boi, fazer um 2 mais 2 ser 5, fazer um solteiro ser casado, fazer um círculo ser quadrado. Tudo aquilo que não é ilógico, Deus pode fazer. Por exemplo, quando tem um cara estuprando e abusando sexualmente de um bebê, ele hipoteticamente ele poderia fazer sim e salvar a criança, mas mesmo assim ele prefere deixar a criança ser abusada. A Bíblia deixa bem claro: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se Deus ele está vendo um cara abusar sexualmente de uma criança e ele não protege a criança, ele não salva a criança, e ainda sendo o criador dessa criança, e ainda estando presente e vendo o que a criança está passando e não ajudar, hipoteticamente isso não seria um ato de maldade religioso? Como que você religioso explica isso? Ah, mas Deus não tem nada a ver com isso, isso daí é uma maldade do ser humano. E quem que criou esse ser humano maligno? Hipoteticamente não foi Deus que criou esse ser humano mal? Porque se Deus ele criou toda a raça humana, então ele também criou os assassinos, os bandidos. Então como é que você bota um assassino no mundo e você deixa ele fazer maldade? Deus hipoteticamente poderia impedir que essas pessoas nascessem, mas Deus, ele deixa o ser humano fazer um monte de maldade. Você vai argumentar o quê? Desculpa dos religiosos é dizer que a criança é pecadora. A criança não sabe nem o que é pecado. Na percepção da criança, ela não tem noção do que é pecado. Na percepção dela, ela só está sendo judiada e molestada. No caso, Deus está vendo um cara abusar sexualmente de uma criança, e ele está olhando e ele está, ó, que mais é que se foda, né? Deus ele só criou a humanidade para ser adorado, para ser bajulado, para os outros ficar bajulando ele. Ele não consegue nem salvar uma criança de ser estuprada. Como que vocês falam que Deus é onipotente, que ele tem todo o poder, mas ele não consegue nem proteger uma criança? A proteção divina é uma farsa. Não tem proteção divina nenhuma. Deus não dá livramento de ninguém de porra nenhuma. Deus, ele é um incompetente, um inútil, um Deus inerte que permite o mal, mesmo tendo o poder de exterminar. Ah, mas Deus vai mandar o estuprador para o inferno. Como que Deus vai mandar o estuprador para o inferno, sendo que foi ele mesmo que criou esse estuprador? Hipoteticamente, ele não poderia ter impedido esse estuprador de ter vindo ao mundo, dele ter nascido, mas Deus criou o estuprador e agora vai causar sofrimento para o estuprador, que vai ficar lá queimando no inferno, e vai causar sofrimento. Não era muito mais fácil não ter criado esse estuprador, não ter colocado uma alma, nem dado um corpo para ele? Não, 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 não. Foi deixar o ser humano fazer maldade. Então a Bíblia deixa bem claro: aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então Deus, ele é o maior pecador de todos, já que ele pode salvar todas as crianças de sofrerem abuso. Lá na África está cheio de crianças morrendo de fome, não aparece nenhum papai do céu lá para salvar elas. Tá cheio de criança lá morrendo desnutrida. O que que Deus faz? Deus não faz porra nenhuma. Deus ele permite o mal. Ele permite a maldade, né? Com a desculpa de que nós seres humanos nós somos pecadores. Joga tudo nas costas de Adão e Eva. Ela fala: ah, Adão e Eva desobedeceu, que se foda tudo. Eu não vou ajudar mais os seres humanos. Na cabeça de alguns religiosos, o fato de Adão e Eva ter questionado, duvidado de Deus, desce o direito dele maltratar. Quer dizer, o que isso adiantou? O fato de Deus ter desestruturado a natureza, ter criado inúmeras doenças, vírus, bactérias, o que isso adiantou? Não era muito mais fácil ter deixado o ser humano desobediente, rebelde, já que o ser humano não vai obedecer a Deus de qualquer jeito? Não é muito melhor que tenha um mundo sem doença, sem crime? O que Deus deixar o ser humano fazer maldade vai adiantar alguma coisa? Adiantou alguma coisa? O que adiantou isso daí? Ah, mas o ser humano tem que aprender. Isso não está deixando o ser humano não se tornou mais bom porque o seu Deus passou a criar fungo, criar bactéria.
Hein? Fala isso para mim, religioso. Explica isso para mim.